Dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui participando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do I7 da Guatiara, representando aqui o Grupo de Pesquisa em Educação, Formação e Ensino para a Diversidade, GPEFD. E hoje eu vou abordar uma trajetória da minha tese de doutorado, que é a tese de doutorado, que ela começa, ela trabalha sobre a questão do protagonismo indígena de Sateré, Maué, luta e resistência. Essa tese, ela tem como princípio norteador, a minha trajetória, trabalhando com a temática indígena, primeiro com educação e escola indígena, que foi a minha dissertação de mestrado. Trabalhei o clima organizacional da escola indígena localizada lá no município de Tabatinga, da etnia ticuna. Trabalhei com educação escolar indígena. Essa educação escolar indígena, eu analisei o clima e a cultura da escola. A escola, ela tinha 32 professores, 16 indígenas e 16 não indígenas. Então, eu fui verificar como o clima e a cultura da escola, ela se constrói a partir, dessa diversidade existente, a partir das inter-relações pessoais, sociais, que se dão no interior da escola. E a minha dissertação, ela investigou sobre isso, como se dá esse clima, sendo que 16 professores indígenas e 16 professores não indígenas. E a partir dessa dissertação, foi perceptível verificar como há esse clima, essa visão, essa divisão entre indígenas e não indígenas. Como há esses estereótipos, eles são feitos, com os professores indígenas, a partir dos professores não indígenas. E essa dissertação, ela serviu, para que eu continuasse esse estudo, trabalhando na minha tese de doutorado, que eu realizei no programa Sociedade e Cultura na Amazônia, e ela teve essa temática que agora ela volta para o Sateré Maué. Bom, aqui eu vou dar início, essa proposta, de diálogo sobre que o grupo de pesquisa está nos favorecendo para que nós possamos mostrar, a todos vocês o nosso trabalho, como o nosso trabalho ele está embasado. Eu trabalho com temática indígena, cultura, identidade indígena, educação escolar indígena, criança indígena, trabalho com a questão, a linha de pesquisa na qual eu estou inserida no grupo, ela é educação, meio ambiente, identidades étnicos, raciais, culturais, no contexto amazônico. Então, como é que se dá essas identidades no contexto amazônico, Então, dentro dessa perspectiva, dessa linha de pesquisa, estamos trabalhando alguns projetos de PIBIC que elas estão inseridas nessa linha de pesquisa, tá? Eu estou trabalhando o processo de ensino-aprendizagem das crianças indígenas localizados no Rio Urubu, das aldeias no Rio Urubu, nessa época de pandemia, tá? Também nós estamos trabalhando os saberes tradicionais, a memória biocultural desses povos indígenas localizados no Rio Urubu, aqui no município de Itacoatiara, como essa memória biocultural, utilizando os saberes tradicionais nesse momento de pandemia. Como é que eles utilizaram esses saberes tradicionais, essa memória biocultural passada de geração a geração? É um projeto de PIBIC também que está sendo realizado. O outro projeto de PIBIC é a questão da bebida tradicional ticuna, que como essa bebida, esses saberes, esse saber, o cultural e o simbólico, como eles estão inseridos dentro desses saberes tradicionais no momento que estão fazendo essa bebida tradicional,
né, dos ticuna. Esse projeto é feito com uma aluna ticuna que mora na aldeia próxima a Manacapuru, ok? Então, agora nós vamos começar a apresentar a nossa tese de doutorado, Protagonismo Indígena entre Sateré-Maué, Lutas e Resistência. Bom, esse aqui é o slogan da Semana de Ciência e Tecnologia, pelo I7 da Quatiara, né? Que é a UFAM, o I7 e o IFAM da Quatiara também, que estão como parceiros nessa empreitada. Bom, o protagonismo indígena entre Sateré-Maué, lutas e resistências, né? Eu me chamo Inês Tereza Peixoto de Paiva, esse é meu e-mail, algum contato que alguém queira, né? Nós estamos aí para discutir, dialogar, né, sobre a temática indígena. Bom, aqui nós temos várias imagens que representam a cultura, a tradição, o mítico ritual, né, do povo Sateré-Maué. Essas imagens, ela representa muito para o povo Sateré-Maué. A partir de todas essa imagem toda, todos esses símbolos culturais, esses artefatos culturais, eles estão inseridos, né, no protagonismo do Sateré-Maué. A tradição e a cultura, ela também estão inseridas no protagonismo. Bom, só um minutinho. Nós temos aqui a introdução. Esse aqui é uma fala de um jovem indígena Sateré-Maué, Jafé Sateré. Ele é o estudante de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele fala: nós indígenas existimos desde o princípio, desde a criação da terra. Lutamos sempre, somos guerreiros. Somos mais de 305 povos indígenas. Queremos nosso respeito, nossa dignidade perante a sociedade opressora. Somos originários deste país chamado Brasil. O povo Sateré-Maué resiste a todo e qualquer radicalismo, opressão, autoritarismo, ditadura contra a nossa nação. Não queremos a guerra. Somos paz e temos o direito de viver plenos, mesmo que isso custe nossas vidas e vida de futuras gerações. A fala do Jafé, ela engloba muito bem, ela é representativa, ela é simbólica, porque ela representa o que o povo Sateré-Maué, ele almeja, ele quer, né? Ele quer simplesmente que os direitos, né, esses direitos dos povos indígenas, eles se efetivem na prática, que os povos indígenas sejam considerados realmente. Essa luta e essa resistência, ela se dá a cada dia. A cada dia essa luta, ela é representativa, ela ocorre. Então, eles não querem guerra, eles querem paz. Eles só querem que o direito deles sejam realmente respeitados, né? Bom, interesse pelo tema. Por que eu escolhi esse tema, protagonismo indígena entre Sateré-Maué, lutas e resistência? Bom, esse tema surgiu a partir da realização do projeto de mestrado, que abordou sobre a temática indígena e, em seguida, a execução de projetos de extensão e de iniciação científica voltados para a referida temática, o que permitiu uma maior convivência com os indígenas, vivenciando seus principais problemas de enfrentamento, tanto na aldeia como na cidade. Então, esse interesse
esse interesse pela essa temática, né, por esse tema, ela vem justamente a partir da convivência, de conviver com os indígenas e perceber o quanto a sua luta, o quanto a sua resistência, ela está, né, buscando, né, superar todos os problemas e os enfrentamentos pela luta dos seus direitos. E nesse cotidiano, né, desses indígenas, tanto na aldeia como na cidade, você verifica a busca pelo conhecimento da legislação, pelo conhecimento do branco, para saber lidar com esse branco. Então, isso é um protagonismo. Quando eu luto, quando eu busco, né? Quando eu busco meus direitos, quando eu faço com que o Estado ele procure respeitar o povo indígena. Objeto de estudo e problema. Protagonismo indígena entre os Sateré-Maué, a partir de uma reflexão sobre o lugar dos indígenas na história, a política de reconhecimento e a política de identidade na dinâmica da cidadania, autonomia. Então, esse é o principal objeto do estudo, né, da tese. É o quê? É sobre o protagonismo indígena, é sobre o lugar desse indígena na história, o que ele construiu, como os Sateré-Maué, eles se construíram na história, né? Como se deu essa política de reconhecimento e essa política de identidade na dinâmica da cidadania e da autonomia. A cidadania e a autonomia, ela se construiu a partir do momento, né, dessa política de reconhecimento feito pelo Estado e a política de identidade que é, né, dos próprios Sateré-Maué. Como as lutas e resistências, né, o principal problema, né? Como as lutas e resistências do Sateré-Maué são evidenciadas no seu protagonismo, que se destaca em um contexto de luta e de movimentos sociais indígenas, tanto na aldeia como na cidade, e ao longo de seu processo histórico. Então, o problema maior, né, e o objeto desse estudo, é como essas lutas e essas resistências, elas se construíram no protagonismo do Sateré-Maué, tanto no contexto da aldeia como no contexto da cidade. Como essas lutas, elas se efetivaram, como elas se construíram. Os objetivos. O objetivo geral da tese foi analisar o protagonismo indígena entre os Sateré-Maué, suas lutas e resistências da aldeia à cidade, no fortalecimento da autonomia e da autodeterminação. Quer dizer, a partir das lutas que eles tiveram, né? Resistências, tanto na aldeia como na cidade, como essas lutas, elas se fortaleceram na busca da sua autonomia e na sua autodeterminação. Como é essa autodeterminação? É quando o indivíduo ele vai determinar o espaço dele, determinar o que ele quer realmente. As lutas e resistências, elas vão contribuir para que esses direitos, né, fortaleça a sua autonomia e a sua autodeterminação. Objetivos específicos: identificar os cenários do protagonismo indígena no contexto da Amazônia, especificamente em Ponta Alegre e Parintins, na luta pelos seus direitos. Desvelar o protagonismo das dinâmicas das práticas culturais e identitárias do Sateré-Maué. Analisar o protagonismo entre o Sateré-Maué da aldeia à cidade, a partir da reconformação e da reconfiguração de sua identidade étnica. Bom, a metodologia utilizada na pesquisa, ela teve um enfoque metodológico, né, e uma abordagem etnográfica. Esse enfoque fenomenológico são as ações, né, que constituem o protagonismo indígena de Sateré-Maué no construto da aldeia à cidade, na busca pelos seus direitos e autonomia. Então, esse estudo fenomenológico foi estudando esses fenômenos, essas ações, como, né, o protagonismo ele se deu
realmente, né? Como ele ocorreu tanto na aldeia como na cidade, na busca desses direitos. Então, o enfoque fenomenológico, ele te permite uma investigação muito mais apurada, uma imersão completa no campo de pesquisa. Essa imersão, ela vai se dar como? Ela vai se dar nessa relação com os sujeitos da pesquisa. É uma busca, né, de estudar esses fenômenos, como eles ocorreram, como eles se deram. Né? Então, esse enfoque fenomenológico foi isso. Essa abordagem etnográfica. Foi feita essa etnografia, essa descrição densa dos locais aonde a pesquisa ocorreu, que se deu em Ponta Alegre, na aldeia Ponta Alegre, município de Barreirinha, na terra indígena Andirá. Né? Então, como se deu essa abordagem etnográfica? Fazendo essa etnografia, essa descrição densa dos locais, né, da viagem até a aldeia, que foram 3 visitas à aldeia, 3 longas visitas à aldeia. Então, quando você utiliza essa metodologia, você vai buscar essa imersão muito maior no contexto aonde a pesquisa se dá. Não é somente fazer um questionário. Né? Faz um questionário e aplica. Não. Né? Todo o processo da pesquisa foi gravado. Né? Gravado em conversas. A partir desse momento, o que vai a análise? Fazer essa descrição densa de tudo que foi pesquisado. O que eu utilizei também foi a cartografia simbólica de Boaventura Santos, né? Essa cartografia simbólica ela é interessante, porque é a escala do locus. Ela passa pela escala do locus, a escala da vivência e a escala da política da identidade, da política do reconhecimento, classificação e autodeterminação. Então, essa cartografia simbólica você vai descrever todo o cenário, né, dos seus artefatos simbólicos que estão, né, de pertença do povo Sateré-Maué, da aldeia Ponta Alegre. Então, a escala do locus, qual foi? O cenário do protagonismo indígena. Como se deu esse cenário desse protagonismo? Como ele ocorreu? De que maneira? A escala da vivência, né? O lugar dos indígenas da história, toda a questão histórica do Sateré-Maué, a sua relação, né? Os movimentos indígenas, como se deu esse movimento indígena, quem participou, né, da aldeia Ponta Alegre, que é a aldeia Ponta Alegre, como se deu, as suas práticas culturais, como é que elas ocorrem, né? As conversas com os festeiros da festa da Tucandeira, né? E a última escala da política da identidade é a política do reconhecimento. Como se dá essa política de identidade, essa política de reconhecimento? A classificação e a autodeterminação. Porque o que muita nossa sociedade faz é classificar. Os Sateré-Maué, eles são isso. Né? Os Ticuna, isso. Né? Os Mura, isso. Então, a cartografia simbólica é a fala deles perante a opinião deles, perante aquilo que eu vou discutir com ele, até a minha temática. O que é o protagonismo para ele? Eu vou buscar, né? Então, foi muito interessante trabalhar essa cartografia simbólica. Foi interessante demais trabalhar essa cartografia simbólica, porque você obtém respostas, né, do próprio sujeito. O próprio sujeito, ele te descreve com precisão, realmente, aquilo que ele passa. As técnicas e instrumentos da pesquisa. Pesquisa de campo, observação participante, entrevistas semi-estruturadas. Sujeito da pesquisa. Indígenas Sateré-Maué. Nós ouvimos 6 lideranças indígenas para sabermos de que forma eles se veem tanto na aldeia quanto na cidade. Ouvimos também 3 professores indígenas, 3 alunos indígenas e o coordenador da FUNAI, em Parintins.
Bom, a tese, né? Qual é o principal ponto dessa tese? Qual é a minha tese? É mostrar, evidenciar que o protagonismo indígena do Sateré-Maué ele se dá a partir das lutas e resistências e se expressam por meio do construto social de convivência, tanto na área indígena como na dinâmica do espaço urbano do município de Parintins. Essa foi a minha tese. Essa foi a tese, realmente, né? Evidenciar, mostrar que o protagonismo indígena do Sateré-Maué se dá a partir das suas lutas e resistência. Tanto ele se constrói, ele é um construto, porque ele se constrói nessa convivência social, tanto na aldeia, né, na área indígena, na terra indígena, como na dinâmica do espaço urbano, tá? Então, do município de Parintins, que foi o meu foco principal. Bom, aqui nós vamos analisar os capítulos, né? O primeiro capítulo, eu trabalhei os Maué, da invisibilidade histórica ao protagonismo político. Aqui tem uma fala da liderança de Aldemir Sateré-Maué, é uma liderança indígena do povo Sateré-Maué. Ele coloca: somos o protagonismo para muitas vitórias. Muitas gerações seguirão na caminhada, assim como os nossos ancestrais. Aldemir Sateré-Maué. Então, o primeiro capítulo, ela traz o locus da pesquisa, local da pesquisa, aonde a pesquisa se realizou, né? Momento em que nós destacamos a trajetória e o cenário do protagonismo indígena do Sateré-Maué, que se constituiu e se constitui ainda, vale ressaltar, né? No contexto da Amazônia e no distrito indígena de Ponta Alegre, no município de Barreirinha. As lutas e resistência dos maués e o surgimento de novos olhares dentro de resistência àquilo que estava sendo imposto pelo Estado. Então, nós vamos ver aqui, nesse momento, nesse capítulo, é toda a trajetória histórica que o povo que se construiu e se constitui o povo Sateré-Maué, né? Então, como que essa trajetória histórica, né, ela vai evidenciar esses vários olhares, né, da cultura Sateré-Maué, que ela é marcada pela resistência e pela luta desde a cabanagem, que o povo Sateré-Maué participou ativamente. Foi muito prazeroso, né, e emocionante quando eu passei numa parte indo para a aldeia, né? E eu passei na parte aonde teve a emboscada, né, dos cabanos aos indígenas. É um local assim arrepiante que choca a gente um pouco, né? Porque eu ia acompanhado da liderança indígena do seu Lúcio Menezes, que ele ia me contando cada passagem, cada momento de cada lugar. Desde quando saímos de Barreirinha, ele contava, essa área aconteceu isso, né? Ele tem a história, né, muito marcada, né, do povo Sateré-Maué. Então, eu agradeço muito ao seu Lúcio Menezes, né? A quem eu dedico essa tese, ao seu Lúcio Menezes, em memória, né, do grande líder Amado Menezes, que recentemente morreu por Covid, que me ajudou muito na construção dessa tese. Ouvir à noite as suas histórias, né? A sua história de luta, eu fico muito emocionada em relação a isso, porque o seu Amado, ele é uma liderança indígena que construiu tudo que tem hoje na terra indígena Andirá. Foi uma liderança representativa que no decorrer dessa tese, ela se evidencia nas falas do seu Amado. Seu Amado, foram noites ouvindo seu Amado, a história desse protagonismo político indígena, porque o seu Amado era uma liderança tradicional Sateré-Maué.
era uma liderança tradicional que fazia, que em busca da ajuda do seu povo nesse momento de pandemia, ele pegou esse vírus maldito e que levou à morte. É para você esse momento, seu amado, com muito respeito. Então, os cenários do protagonismo indígena. Protagonizar tem um significado de ser o agente principal de um ato ou acontecimento ou fato. E os indígenas, eles são protagonistas da sua história. Não é o colonizador que é o protagonista, o grande feito, não. São os indígenas, porque com as suas lutas e com as suas resistências, eles realmente fizeram acontecer. O protagonismo indígena se destaca pela luta de reconhecimento, Rony de 2003, compreende como força moral ao promover o desenvolvimento e progressos na realidade da vida social desses sujeitos. Então, isso aqui que é falado pela Rony é muito evidente, né? Como que o protagonismo se destaca? Pela luta de reconhecimento, né? Pela força, quando ele promove o progresso, né? E a realidade da vida desses sujeitos, quando os sujeitos fazem a sua própria história de lutas e de resistência, tá? O protagonismo indígena do Sateré-Maué envolve o universo de lutas e resistência desse povo, o que inclui os aspectos culturais, sociais, econômicos, geográficos e, principalmente, a travessia que esse povo faz a partir do rio Andirá, no distrito de Ponta Alegre, até a cidade de Parintins, né? A cidade de Barreirinha também. Em algum momento dessa trajetória, o processo de formação da identidade desses sujeitos abarca o desejo por assumir uma determinada identidade na cidade. A identidade é o pertencimento, e o pertencimento não possui uma condição inalterável, mas uma limitação que exerce uma transformação contínua, pois a identidade encontra-se em um permanente trânsito, se fortalecendo no indivíduo considerado portador de cultura que está ligado a outros seres humanos na ação coletiva. Bauman, 2005. Então, o povo Sateré-Maué, ele tem essa identidade e esse pertencimento. Não é nesse trânsito, nessa travessia entre Andirá, o rio Andirá, Ponta Alegre e Parintins, ele vai perder a sua identidade. Isso não existe, não se perde identidade, porque há um pertencimento. E esse pertencimento é evidenciado na sua luta e na sua resistência. E na ação coletiva que eles, né, implementam para que esses direitos eles sejam efetivados pelo Estado. Ponta Alegre. Aonde fica Ponta Alegre? Esta aqui é Ponta Alegre, né? A aldeia no qual eu realizei minha pesquisa. Não fui só em Ponta Alegre, eu fui em outras aldeias próximas também, mas Ponta Alegre ela foi a que eu realmente me detive realmente na pesquisa. Foi nesse cenário que se construiu o objeto deste estudo, com base no trabalho etnográfico, que consiste em uma descrição densa que envolve o etnógrafo numa multiplicidade de estruturas conceituais, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas. Geertz, 89, página 7. Então, nesse cenário, o pesquisador, né, o etnógrafo, ele busca, né, uma multiplicidade de estruturas e conceitos. Ele busca estudar justamente como esse povo, como essas lideranças, elas realmente protagonizaram, elas buscaram a sua autonomia, a sua autodeterminação. A construção do povoamento de Ponta Alegre ocorreu pela reunião de diversas famílias vindas de diferentes locais da terra indígena. Em suas andanças pelo rio Andirá, os indígenas Francelino e Amaro escolheram a ponta de praia como local para se firmarem mais próximos de suas roças e do seu local de trabalho. Tudo isso para facilitar o desgastante deslocamento para o Alto Andirá e outras regiões.
Ponta Alegre é a primeira aldeia, né, do Rio Andirá. Ela ficava lá no Alto Andirá, mas como essa área era muito fértil, muitas pessoas se deslocaram para lá. E era, nossa, é um caminho muito longo. Você tem momentos que tá na seca, você passa por um filezinho de rio para chegar até o Alto Andirá. Então, o que acontece? Eles resolveram se mudar para cá e criaram a aldeia Ponta Alegre. É Clássico 95 ele afirma: o poder político se afirma mediante a sua história, a sua existência como sujeitos partícipes do seu contexto, junto à necessidade de organização social para educar as futuras gerações, né? Isso está bem representativo aqui no como foi, né? A criação da aldeia Ponta Alegre foi justamente isso, foi de se afirmarem, né? Para educar suas futuras gerações. Outro cenário da pesquisa para trabalhar as lideranças políticas indígenas que estão no contexto da cidade de Parintins. Parintins é outro cenário a ser descrito, né? O cotidiano de Parintins foi relatado no século XIX por diversos estudiosos fascinados pela natureza e as vivências dos povos que habitavam a região. Em muitas análises são perceptíveis os erros e os equívocos baseados em uma visão estereotipada pelo olhar de fora da organização e da cultura indígena, vista à luz do olhar dos europeus. Então, essa visão estereotipada que acontecia em Parintins, que Parintins, por ser passagem, né, no Rio Amazonas, então muitos europeus, muitos foram ali, pesquisadores também, né? E tinham uma visão, levavam uma visão estereotipada dos indígenas, né? Essa que nós já sabemos, de preguiçosos, que não querem isso, indolentes, como diz o Pacheco, né? O Pacheco Oliveira, que ele destaca a presença indígena deve ser compreendida mais além dos estereótipos. As motivações e significados das ações realizadas por indígenas é que os índios não são maus, indolentes e traiçoeiros. Era ao contrário do que a visão estereotipada apresentava. Bom, trajetórias do protagonismo indígena no Brasil e na Amazônia. Atualmente, a situação dos indígenas brasileiros não corresponde às antigas interpretações da fragilidade de pequenas sociedades. Pacheco de Oliveira, 2016. O que ocorre são mobilizações por melhorias baseadas nas reivindicações das lideranças que discutem com seus pares. Quer dizer, hoje não há mais sociedades fragilizadas e isoladas. Tem algumas sociedades isoladas? Tem. Mas hoje elas já estão mobilizadas, as lideranças se mobilizam, né, e discutem com seus pares. Foi notório que eu vi em Ponta Alegre acontecer isso. Os Tateré-Maué, os Maué, lutas e resistências. Os Tateré-Maué, no Baixo Amazonas, até o início do século XX, escolhiam as regiões mais centrais e próximas às nascentes dos rios para estabelecer suas aldeias, pelo simples motivo de encontrarem maior abundância de caças, vegetais para sua alimentação. Teixeira, 2005. A organização do movimento indígena Tateré-Maué constrói seu marco político por uma cidadania diferenciada, concebida através da participação coletiva e suas relações interétnicas, que visa o reconhecimento da tradição cultural e a revalorização das identidades, com enfrentamentos para a afirmação de sua cidadania contra a tutela, né, a tutela que o Estado provoca. Muitas foram as dificuldades enfrentadas pelo povo Tateré-Maué contra a política desenvolvimentista que ocorreu no enfrentamento de dois conflitos. Então, dois conflitos ocorreram quando as lideranças se organizaram e foram em busca, né, dos seus direitos. Aqui houve o protagonismo indígena. Esse protagonismo indígena se deu nesse momento quando foi a construção da estrada Maués-Itaituba, que seria construída passando no meio da área indígena. E o segundo, a tentativa de invasão pela empresa francesa de petróleo, Elf Actine, entre 1981 e 1982. Isso foi uma luta muito grande, né?
uma luta das lideranças que foram buscar em Brasília, foram em outros locais, né, até internacionais, denunciar essa invasão que estava acontecendo. Bom, capítulo 2, novos ensaios da cidadania indígena dos Maué. É importante que as novas lideranças não se distanciem das realidades locais, dialogando com as lideranças tradicionais e aquelas que vivem o dia a dia das comunidades. O segundo capítulo trata dos ensaios da cidadania indígena dos Maué, em busca de sua autonomia e autodeterminação para superação da sua invisibilidade predominante ao longo do seu processo histórico, a partir do construto social das lideranças no contexto da aldeia-cidade. Quer dizer, esse segundo capítulo, sobre esses novos ensaios, como se deu esses ensaios dessa liderança, né, das lideranças dos Maué, dos Sateré Maué. Como que essas lideranças se construíram a partir do contexto da aldeia e no contexto da cidade? Para, para quê? Para superar a invisibilidade. Porque os indígenas, eles eram muito invisíveis no contexto da cidade, né? Que havia essa invisibilidade que ela se constrói, que o próprio não indígena, ele faz isso. Em busca da cidadania. Os novos ensaios da cidadania indígena perpassam pela resistência e protagonismo dos movimentos e organizações indígenas na luta pelo reconhecimento étnico de sua autonomia, com a autodeterminação dos seus direitos, tanto individuais e coletivos, como legalmente e formalmente reconhecidos pelo Estado. Na realidade, essa cidadania é um processo em transformação nos espaços políticos para, de fato, constituir-se sua autonomia e emancipação. Então, a autonomia e a emancipação, ela só vai ocorrer a partir do momento em que há essa autodeterminação e esse reconhecimento. Aí sim, essa autonomia e essa emancipação é o resultado do protagonismo, das lutas e das resistências. As colocações de muitos indígenas, né, ao decorrer da pesquisa, elas evidenciam como as lideranças Sateré-Maué não se distanciaram de seus propósitos apresentados pela sociedade indígena, como também dialoga com as lideranças tradicionais no incremento de políticas públicas. Gente, por quê? Dentro desse processo, né, tem as lideranças tradicionais indígenas, tá? E a liderança política indígena. A liderança tradicional indígena, né, a liderança indígena tradicional, são aquelas lideranças que elas ficam na terra indígena, nas suas aldeias, né? Elas são tradicionais, são os tuiçais, os tuxauas, os pajés, né? Eles ficam muito na aldeia. E tem as lideranças a política indígena, que elas se fizeram, que foram aqueles que saíram da aldeia e foram para a cidade, mas que eles não se distanciaram da aldeia, eles continuaram nesse trânsito, tá? E eles são as representações, né, que eles dialogam com as lideranças tradicionais. Como? Eles levam essas lideranças para conseguir realmente os seus direitos, né? Então, as políticas públicas para a aldeia. Então, esses dois tipos de lideranças, elas estão articuladas, né? Elas existem realmente. A pesquisa, ela mostrou isso, ela evidenciou isso, tá? Em todas as opiniões expostas, fica evidente o potencial emancipatório que se constrói com o processo de autodeterminação ao contrapor o Estado à sua visão étnica de subordinação, com iniciativas identificadas como emergentes, né? Contra-hegemônicas, no qual assume como sujeito ativo a condução de articulação das relações interétnicas, isto é,
um senso comum emancipatório, uma ordem subversiva, segundo Boaventura Santos, né? Quer dizer, há essa ordem subversiva, quer dizer, eu vou me contrapor realmente contra o Estado, contra essa visão étnica estereotipada que o Estado tem. Os Maué, construto das lideranças. O construto das relações sociais indígenas é dar ênfase em algo que se constitui em um sistema. Com isso, as lideranças indígenas tradicionais e as lideranças indígenas políticas Sateré-Maué criam e recriam suas ações, que são contestadas e, ao mesmo tempo, negociadas constantemente de acordo com as situações vivenciadas no seu trânsito, da aldeia à cidade. Todos os relatos das lideranças indígenas evidenciam uma relação de poder construída nas organizações indígenas e nos movimentos indígenas. É o que Foucault explica sobre as relações de poder, né? Deve-se considerá-la como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social, muito mais do que uma instância negativa que tem uma função reprimir onde há poder, há resistência, e, no entanto, ou melhor, por isso mesmo, esta nunca se encontra em posição de exterioridade em relação ao poder. A construção das relações sociais das lideranças indígenas Sateré-Maué lida com diversos campos da vida social, tanto na aldeia como no contexto da cidade. Estabelecem práticas sociais que se configuram no espaço social a partir do capital material, que é o acúmulo de bens educacional, cultural, tradição cultural, econômica e social, pertencimento a um grupo e também a trajetória histórica que impulsiona a formação de um hábito que permite às lideranças indígenas criar estratégias individuais e coletivas, de Bourdieu, 2007. Bom, no capítulo 3, nós vamos trabalhar as práticas culturais identitárias, Sateré-Maué, tradição e política, que isso também está inserido no seu protagonismo, tá? Bom, o terceiro capítulo, ele tem como centralidade desvelar o protagonismo político indígena que se organiza por meio das práticas culturais identitárias representadas na tradição cultural do povo Sateré-Maué, para a manutenção de sua estrutura social voltada para a sua cidadania, emancipação e autodeterminação. Então, a cultura, as práticas culturais, o mítico ritual cultural, ele é a tradição e a política, né? Tradição e política, eles estão juntos protagonizando o povo Sateré-Maué, na busca, né? Na busca da sua emancipação e da sua autodeterminação. Então, os Maué, vivência sócio-histórica, o protagonismo do Sateré-Maué se fortalece a partir da dinâmica das práticas culturais identitárias, como instrumentos de lutas e resistências que são representadas por meio de ações determinantes para o reconhecimento de sua cidadania, emancipação e autodeterminação. No decorrer do processo de investigação, percebeu-se que as vivências ocorridas nesse processo de transformação do Sateré-Maué não ocorrem sem que suas lideranças elaborem estratégias nos núcleos fundamentais de sua estrutura, resistindo contra a degradação de suas identidades étnicas culturais. A denominação Sateré-Maué tem controvérsias para algumas lideranças atuais, como diz o entrevistado chamado de Parente 2, né? No sentido da apropriação do termo Sateré-Maué, compor o Maué, como sendo uma criação de um grupo de lideranças pertencentes ao clã Sateré, que em determinado momento, ao serem perguntados a qual povo pertenciam, responderam que era o povo Sateré-Maué. Então, os Sateré eram chamados de Maué, mas a partir dessa reunião que aconteceu com várias lideranças, né, lideranças não indígenas, eles perguntavam, né, qual povo você pertence? E a maioria das lideranças que estavam lá eram lideranças que pertenciam ao clã Sateré. Isso aí é uma outra discussão que nós podemos ter sobre clã, né? O povo Sateré-Maué, o povo Maué, ele tem vários clãs. Então, nesse momento, o clã Sateré era de maior representatividade.
e eles responderam, povo Sateré-Maué. Então, a partir daí, o termo prevaleceu como uma forma impositiva, sem nenhuma forma de diálogo com o povo, e assim passaram a ser chamados judicialmente, né, de Sateré-Maué. Então, muitos Maué, eles não aceitam, eles criticam essa forma, né, dos entrevistados, muitos entrevistados que eles relataram isso para mim no momento. A dinâmica das práticas culturais, ritualísticas e mitológicas. As sociedades indígenas sempre sustentaram uma forte ligação com o meio em que habitam, assim como os Sateré-Maué também, né? Com suas tradições indígenas ricas no que se refere à produção cultural do mito, que é representada por uma linguagem simbólica para estabelecer o diálogo entre as culturas. Aqui tem uma citação de Goethe, depois esse slide eu posso passar para quem tiver interesse. Então, na tradição cultural Maué, é visível, né, o que Viveiro de Castro coloca, que chama-se de perspectiva ameríndio, a expressão de uma ideia presente em quase todos os povos indígenas da América. Defende que tudo se dá como se os indígenas pensassem o mundo de forma inversa à nossa. Né? Se consideradas concepções de natureza, cultura, enxerga o mundo em termos de seres humanos e não humanos. Né? Então, há muito isso, né? E ser humano, né, como tem o clã, o macaco, né? Então, eles misturam seres humanos com não humanos. Assim, os grupos indígenas são protagonistas de práticas culturais que são realizadas, ensinadas pelo mito e rito, e devem ter o direito de usufruir, desenvolver e promover suas crenças e tradições como um discurso simbólico das identidades Sateré-Maué. A cultura como discurso simbólico na construção da identidade de Sateré-Maué. A dinâmica da cultura, ela se constrói como prática reveladora do que somos. É uma ação dialógica que ocorre entre os sujeitos através da sua cultura, manifestada por signos e símbolos, que se formam a expressão cultural e se identifica por meio do protagonismo constituído no decorrer da história. O Aldamir Sateré, ele tem essas duas citações, ele diz assim, infinitamente são as revelações da ancestralidade que têm guiado os passos da nossa caminhada, e tem sido a claridade da luz iluminando o nosso caminho. Sabedoria é conhecimento que ainda nos move a lutar. Então, aqui tem dois momentos da cultura Sateré-Maué, né? Que é representada pelo Guaraná. O Guaraná é social, econômico e cultural, é um produto que possui valor simbólico e comercial para os Sateré-Maué, de acordo com a professora Iraildes Torres. Então, o protagonismo indígena, no decorrer do seu processo histórico, se impôs pelo fortalecimento de suas práticas culturais, porque o Sateré, ele luta pelas suas práticas culturais, culturais, como, né, o ritual da tucandeira, né, é um exemplo disso, o Guaraná e vários outros míticos rituais que eles possuem, né? Então, entre a tradição e a política, na busca da concretização de seus direitos assegurados na legislação, sobre suas organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições. Já está terminando, gente. O capítulo 4 é o protagonismo da aldeia à cidade, os trajetos e circuitos do Sateré-Maué. O quarto capítulo e último, ele aborda o protagonismo indígena das lideranças indígenas e os caminhos de reconfiguração da identidade étnica do povo Sateré-Maué a partir de um construto social da aldeia à cidade, na luta por uma política de reconhecimento e uma política de identidade que ocorrem no processo de classificações elaboradas pelo próprio povo indígena nas classificações externas. Então, esse primeiro momento, a migração das partidas e chegadas à autodeterminação, a migração dos povos indígenas para o contexto das cidades revela que os espaços urbanos, a partir de sua extensão, são mais complexos e múltiplos. Então, há esse trânsito, nessa migração realmente, né? A migração dos Sateré-Maué na cidade de Parintins será apresentada na perspectiva elaborada por Bernal, em 2009, sobre as gerações de indígenas na cidade de Manaus.
Em Parintins, a primeira geração de imigrantes indígenas, Sateré-Maué, era na sua minoria da aldeia Ponta Alegre, nos anos 70 a 90, em busca de melhores condições de vida na educação, trabalho e atendimento à saúde. Então, o primeiro momento da migração, ele se deu uma primeira geração, nos anos 70 e 90. Eles foram na busca da educação, né? Melhores condições, educação, trabalho e atendimento à saúde. Os indígenas da segunda geração têm a idade de 28 a 43 anos. Eles viveram a maior parte de sua vida na cidade de Parintins, que já é fruto dessa primeira geração, né? Isso aí foi encontrado isso aqui, gente, foi a pesquisa que me mostrou isso tudo. A terceira geração dos migrantes indígenas para Parintins se constitui por jovens com idade de 13 a 25 anos. São chamados de filhos da cidade e se representam como um estudante do ensino fundamental ao ensino superior. Trabalham no comércio e em órgãos do município e estado. Em alguns casos, têm muitas dificuldades de aceitação pelos parentes de sua aldeia, né? Isso aqui é muito evidente. Essa terceira geração, muitos lá na aldeia, eu pude presenciar isso. Muitos, não, ele não é mais indígena, ele já está da cidade. Mas isso se configura, realmente se configura. Isso realmente se configura, né? Está inserido aí. O fluxo migratório do Sateré-Maué em Parintins ainda se representa principalmente por muitos jovens que vêm dar continuidade de seus estudos, que mensalmente recebem a visita dos pais que vêm às cidades para receberem salários, Bolsa Família e aposentadorias, podendo dar-lhes assistência. A aldeia Ponta Alegre, de acordo com os relatos das lideranças indígenas, o Sateré-Maué apresenta uma maior mobilidade populacional, tanto para as cidades mais próximas como do interior da terra indígena. Então, a aldeia Ponta Alegre, ela é a aldeia que mais sai indígenas para a cidade, tanto para Parintins como para Barreirinha. E Manaus também. Tem muito indígena da aldeia Ponta Alegre que também está em Manaus. Muitos indígenas Sateré-Maué estão dispersos em vários bairros da cidade de Parintins. Os bairros com maior concentração de indígenas é o Itaúna 1 e 2, Paulo Correia, Loteamento Teixeirão, Palmares, São José. Esse São José é bem próximo ao Hospital Padre Colombo. Está havendo uma mobilidade dos bairros periféricos para o bairro São José, próximo ao Hospital Padre Colombo. E uma maior concentração na Casa de Trânsito indígena, que abriga indígena proveniente de várias aldeias, em maior número estão os Sateré-Maué e depois os Iscarianos. A política de reconhecimento e a política de identidade. As análises conceituais sobre o reconhecimento têm como fundamento as obras dos autores Charles Taylor, Axel Honneth e Nancy Fraser, que retrata o reconhecimento como essencial para a formação de uma teoria crítica na sociedade contemporânea, compreendendo uma série de conflitos que demandam do mundo. Quanto às afirmações de Charles Taylor, 2000, a identidade tem uma parte formada pelo reconhecimento ou pela falta dele, ou até mesmo por um reconhecimento errôneo pelo outro, Taylor 2000, retrata que a identidade de reconhecimento não é apenas uma cortesia que nós devemos às pessoas, e sim uma necessidade humana vital. E isso é claro entre os povos indígenas. Entendeu? Essa identidade de reconhecimento que nós, não indígenas, temos que fazer, não é uma necessidade humana vital, uma cortesia, algo que nós... olha, eu reconheço, eu vou usar um cocazinho, eu vou usar algo, né? A gente vê muito isso em Parintins, na época, né, do boi. É uma cortesia que eu estou fazendo. Mas se você não reconhece, principalmente, a identidade, né? A formada por esse reconhecimento próprio, na busca desse reconhecimento essencial, né? Há um reconhecimento errôneo pelo outro, entendeu?
há um reconhecimento errôneo quando eu não reconheço essa identidade étnica desse indígena. Então, é a partir da valorização da tradição cultural e do conhecimento como forma de reconhecimento, isso sim, né? Não usar apenas um cocazinho, reconhecer, são indígenas, não. É a valorização da sua tradição cultural, das suas lutas pelos seus direitos, né? Realmente, nesse momento que nós estamos passando, é um momento de fortalecimento do nosso reconhecimento enquanto não indígena, né? Então, os Sateré-Maué, eles buscam a construção de sua cidadania emancipatória na articulação entre o local e o global, né? Intermediada no diálogo entre as lideranças tradicionais e lideranças políticas indígenas com o Estado, e que os torna protagonistas contra as diferentes formas de opressão e preconceitos. Então, a reconfiguração da identidade étnica do Maué. A reconfiguração da identidade étnica do Sateré-Maué acontece na movimentação e no intercâmbio da aldeia à cidade e está baseada em fatores e objetivos que, na maioria das vezes, não correspondem às suas características reais. Assim, são formadas organizações para manter sua legitimidade no contexto social e ao estabelecer fronteiras étnicas de interação de contatos com outros grupos. Bart 2000. A transformação da identidade étnica e o seu processo de ressignificação e reconfiguração ocorrem no processo da auto-identificação com os indígenas que não nasceram na aldeia e voltaram para reconhecer o lugar de origem dos pais. Então, isso aí é impressionante quando ocorre isso, né? Essa transformação da identidade, o processo de ressignificação e reconfiguração para essa auto-identificação, né? Tem histórias, assim, de alunos indígenas que trabalham, que estudam na cidade, quando eles voltam, eles se auto-identificam, né? Com essa ressignificação e reconfiguração, realmente. A pesquisa nos mostrou, no decorrer da convivência, que mesmo muitos Sateré-Maué morando na cidade, muitas famílias repassam os ensinamentos tradicionais para não serem esquecidos. A memória da tradição cultural é um recurso utilizado na educação Sateré-Maué, como forma de fortalecer sua identidade étnica na relação com o contexto da cidade. Bom, considerações finais, né? Protagonismo indígena, novos desafios e novos rumos. A luta emancipatória do Sateré-Maué depende das alianças que as lideranças indígenas protagonizam, mediante os movimentos de lutas contra as formas de preconceitos e discriminações que geram a resistência e o sentido de pertença por sua aldeia. As lideranças indígenas mobilizam estratégias, né, de reconhecimento da identidade étnica, dos seus direitos de cidadania e respeito das diferenças culturais. Bom, enfim, gente, concluindo toda essa trajetória, né, o papel político e cultural das lideranças indígenas Sateré-Maué, em articulação com a sociedade civil, com os conhecimentos pautados no multiculturalismo, que se caracteriza no reconhecimento do outro, e defende o convívio com as diferenças, a valorização da tradição cultural, permeada por um diálogo intercultural entre o local e o global, desafio a ser enfrentados nos processos de relações entre os indígenas e não indígenas, na construção de um protagonismo indígena Sateré-Maué, com novos desafios e novos rumos. Então, os Sateré-Maué, eles não estão conformados só com aquilo, né? O Sateré-Maué, ele tem organizações, lideranças políticas que estão, e tradicionais, que estão buscando os interesses, né? Essas lideranças, elas formam esse construto, né, social, cultural, na busca dos seus direitos. Bom, aqui estão algumas imagens, né, do Abadias, uma grande liderança indígena,
da CSTM, né, que trabalha a questão do Guaraná, que ele é exportado até, ele é levado para fora do país, né, há toda uma representação simbólica, o Guaraná é o principal de tradição, realmente, do povo Sateré-Maué. Aqui está, né, meu diálogo junto com o professor me contando, né, as histórias do mítico ritual. O professor Honorato, ele é um grande, ele é um professor de tradição cultural, né? Aqui eu estou trabalhando, expondo, né, o meu trabalho de pesquisa para a comunidade, né, que são todas as crianças, né, assistindo algumas apresentações, né, que continua também, né? E obrigada, né, por esse convite, obrigada, professora Eliane, né, obrigada a todos os organizadores, né, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, por expor uma parte do meu trabalho, né, que tem muito mais. Quem estiver interessado, né, ele está no portal de teses da UFAM, né, é procurar por essa temática que pode ser achado. Então, esse é mais um trabalho de fortalecimento, né, do nosso grupo de pesquisa, educação, né, que ele está aí justamente para colaborar com o nosso I7, né? Então, muito obrigada a todos, né? E tenha um bom dia, uma boa discussão. Grata.